Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre Jesus e a lei da atração. Primeiro, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Para algumas pessoas que eu atendo, ou algumas pessoas que deixam comentário aqui nos vídeos, eu percebo que algumas delas não têm resultados. E um dos motivos de não ter resultado é uma resistência religiosa, vamos dizer assim, né? Especialmente aí no caso, se a pessoa é de uma religião cristã, às vezes quando se fala em lei da atração, até o próprio filme O Segredo, né? Às vezes ele passa algumas imagens ali que parece que tem um misticismo ali no meio, uma coisa meio oculta. E esse tipo de pensamento, né? Se uma pessoa é cristã e ela acha que tem alguma coisa de errado ali, a mente dela vai criar um bloqueio e ela não vai conseguir absolutamente nenhum resultado com a lei da atração. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para mostrar para você que relação que existe, né? Será que Jesus ele já falava sobre o que hoje é conhecido como lei da atração? E a verdade é que sim, tá? Eu separei aqui 5 relatos, são dezenas, tem mais do que isso, mas acho que os 5 aqui já dá para tirar qualquer dúvida com relação a isso, tá? Então, para a gente lembrar, basicamente, o conceito da lei da atração se você crer em alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer, aquilo acontece. Ou seja, se você tiver fé em algo, aquilo acontece. Basicamente é isso, né? Tudo que você fala sobre a lei da atração pode se resumir nessa frase. Então eu separei aqui 5 passagens, né, onde isso fica muito claro, tá, na vida de Jesus. E a primeira que eu separei aqui foi de uma cura que ele fez a uma mulher que sofria com fluxo de sangue, né? Então, o relato lá diz que a mulher sofria há 12 anos com um fluxo de sangue contínuo, né? Essa mulher se aproximou de Jesus, né, e tocou nele, né? E aí, Jesus, está descrito lá em Lucas 8,48, né? E aí, Jesus falou: filha, a tua fé te fez ficar boa, vá em paz. Então, nitidamente, ele mostra que a fé daquela mulher, porque é claro, né? Ele teve toques ali de todas as partes, até os discípulos dele, né? Quando ele pergunta: quem tocou em mim? Os discípulos falam assim: mas mestre, como assim? Todo mundo está te tocando aqui, como é que quem te tocou? Né? Mas ele percebeu que aquele toque foi um toque de fé, vamos dizer assim. E a fé dessa mulher fez com que ela ficasse boa. O segundo relato também é um relato de cura, que foi a cura de um cego, né? Então, Jesus estava chegando em Jericó e tinha lá um cego mendigando, né? E aí, havia ali uma multidão, né, seguindo Jesus, e o cego foi e perguntou o que estava acontecendo, né? Quando eles explicaram para ele que era Jesus e que ele fazia curas e tal, o cego foi e gritou para ele, né? Olha, tem misericórdia de mim. E aí, Jesus mandou chamar o cego e curou esse cego. E ao curar, Jesus falou as palavras que está lá em Lucas 18:42, né? Jesus falou assim: recupere a visão, a tua fé te fez ficar bom. Então, seguindo a mesma linha, ele fala também do homem, para esse homem, que a fé dele fez com que ele fosse curado. E o terceiro relato é um relato também bem conhecido, mas aí já vamos dizer assim, de uma fé negativa, entre aspas, né? Vamos colocar desse jeito, que é com relação a Pedro, né? Então, esse é um dos relatos mais conhecidos quando se menciona a fé, né? Então, o relato diz que Pedro vê um homem andando sobre as águas, ele fica ali com medo, mas quando ele pergunta, né, quem que é o homem fala, se identifica como Jesus. Pedro fica ali meio desconfiado, mas mesmo assim ele entra no mar e começa a andar em direção a Jesus, né? Só que aí ele olha para o lado, vê a ventania, vê enfim, a chuva, o trovão, fica com medo e aí ele começa a afundar, né? E quando Jesus vê ele afundando, Jesus segura ele, né, e fala: homem de pouca fé, por que você cedeu à dúvida? Né? Isso está lá em Mateus 14:31.
Então, esse relato mostra claramente como que se Pedro tivesse continuado com fé, ou seja, se ele não tivesse olhado as condições externas ali, ele ia continuar andando até chegar em Jesus tranquilamente. Só que como ele duvidou, como ele ficou com medo, ele começou a afundar, né? E essa afirmação de Jesus mostra isso muito claramente. Beleza, mas aí todos esses três primeiros relatos, né? Você pode pensar assim, beleza, Fabrício, mas isso era Jesus, ele conseguia isso porque ele era diferenciado, ele era o Filho de Deus, ele tinha poderes sobrenaturais. Agora, os outros relatos aqui que eu separei, acho que tira um pouco dessa crença, né? Dessa limitação que pode ser que você tenha com relação a isso, né? Primeiro, lá num relato de Mateus 7, 7, 8, né? Lá é dito assim: persistir em pedir e lhe será dado, persistam em buscar e acharão, persistam em bater e lhe será aberto, pois todo recebe, e todo aquele que busca acha, e todo aquele que bate se abrirá. Então aqui nesse relato não existe a palavra fé aqui, mas é muito claro isso.